Vocês já viram aquelas pontes elevadiças que se abrem na metade para o navio passar? Nos Estados Unidos é muito comum, e foi lá que aconteceu esta história que eu vou te contar. Um homem trabalhava comandando uma destas pontes, e ele tinha um filho pequenininho, de 5 anos, que sempre que este pai ia trabalhar, o menino pedia: "Pai, me leva, deixa ir junto." E pegava no pé do pai, queria ir de todo jeito, e o pai dizia: "Não, meu filho, não é bom. Ah, pai, me leva." Aí teve um dia que esse homem foi escalado para trabalhar, e o filhinho suplicou: "Pai, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir." Pediu tanto que o pai falou: "Tá bom, vai, se arruma, vamos comigo." E esse pai levou o menino de 5 anos lá para o trabalho dele, e ele ficou dentro da que teria que parar o trânsito de veículos em cima da ponte e abrir a ponte ao mesmo tempo para o navio passar. Porque se ele não fizesse isso, seria um desastre. Muita gente poderia morrer. Então ele ficou atento no trânsito de veículos na ponte e no navio que vinha chegando e calculando o tempo que ele teria que fazer isso. Quando ele se preparou para apertar o botão para a ponte se abrir, ele olhou do lado: "Cadê o meu filho?" E o menino tinha desaparecido. Aí ele começou a procurar: "Cadê meu filho? Cadê meu filho?" E de olho no navio que vinha, não é? "Cadê o meu filho?" Aí ele olha para baixo, e no meio daquelas engrenagens enormes, porque aquela ponte, para se levantar, ela precisa de uma engenharia e motores fortíssimos. As engrenagens são monstruosas, são do tamanho de uma casa. E quando ele olha lá na maquinaria, ele vê o filhinho dele caído, desmaiado, entre as engrenagens. E quando ele olhou, ele pensou: "Meu filho, meu filho, meu filho, saia daí, venha cá." Só que o menino tinha caído e batido a cabeça e desmaiado, e não escutava o pai gritando. E esse pai desesperado, ele queria sair da cabine, ir lá pegar o filho, descer, mas não tinha como. E ao mesmo tempo o navio estava chegando. E ele foi ficando nervoso, e ele gritava: meu filho, saia daí!" E o navio, com aquele monte de turistas, todo mundo cantando, bebendo, escutando a música, se divertindo, rindo. E ele também não conseguia avisar o navio para parar. E ele não conseguia chamar a atenção do filho. O menino estava desmaiado lá bem no meio da engrenagem. Aí passou na cabeça desse pai: se eu apertar o botão para abrir a ponte, a engrenagem vai girar e o meu filho vai morrer esmagado. Mas se eu não apertar o botão, esse navio, com centenas e centenas de pessoas, vai bater na ponte, e sabe Deus quantas pessoas irão morrer. Aí esse homem ficou num dilema. Não dava tempo de descer ali embaixo para tirar o filho. Não tinha como avisar o navio. E ele ficou frente a frente com uma decisão. O navio cada vez mais próximo. E ele pensando: o que eu faço agora? Aperto o botão e mato meu filho?
ou não aperta o botão e muita gente inocente vai morrer ali. O que você faria no lugar dele? Você apertaria o botão sabendo que aquela engrenagem iria girar e esmagar o seu filho? Ou você não apertaria o botão e seja o que Deus quiser? Aquele homem não tinha muito tempo para pensar. Ele tinha que decidir. Ou ele salvava o filho, ou ele salvava aquelas pessoas. Aí ele ficou olhando para o navio. Ele queria avisar, parem, mas não tinha como. Todo mundo ali estava muito distraído, se divertindo. Ninguém imaginava que aquela ponte não iria se abrir. Porque era natural que a ponte se abrisse. Era natural que o navio passasse. Nunca aconteceu da ponte não se abrir. Mas aquele homem tinha que tomar a decisão. Na ponta do seu dedo estava a vida ou a morte, de qualquer maneira. Ou a vida do seu filho, ou a vida daquelas outras pessoas. E vivendo aquele drama, olhando para o filho lá embaixo, e ele continuava gritando, meu filho, saia daí! E o menino não ouvia, estava desmaiado. E o navio se aproximando, e o filho dele não se mexia. E ele tinha esperança que no último minuto o menino acordasse. Que no último minuto o menino saísse dali. Ele ficou esperando esse milagre. Só que o milagre não aconteceu. O navio começou a tocar a sua buzina, não é? Para a ponte se abrir. E ele, no último momento, tomou a decisão. Ele apertou o botão olhando do lado. Ele sabia que estava naquele momento condenando o filho à morte. O único filho que ele tinha. Ele sabia que aquele ato estava custando caro demais. Mas ele tomou a decisão que para ele parecia a mais certa. Ele preferiu sacrificar o próprio filho do que colocar aquelas pessoas em risco de morte. E a ponte se abriu lentamente. Aquele homem ficou olhando o navio passar. As pessoas no convés em volta da piscina, rindo muito, brincando, se divertindo, pessoas mergulhando, pessoas bebendo, a música super alta. E ninguém naquele navio estava se dando conta do sacrifício que aquele pai tinha feito para salvar os passageiros. Ninguém sabia, ninguém imaginava que aquele homem estava sentindo uma dor tão grande e que o sangue do seu filho tinha se misturado com o óleo das engrenagens. O navio foi passando, as pessoas continuaram rindo muito, se divertindo. Ninguém imaginou o desastre do qual haviam escapado, e todos continuaram seu caminho. Enquanto aquele pai continuava com a sua dor. Ele sabia que para aquelas pessoas viverem, o filho dele teve que morrer. Eu estou te contando essa ilustração do reino de Deus, porque isso nos leva a uma reflexão. O pai desta história representa Deus. O filho desta história representa Jesus Cristo. O navio representa o mundo. E os passageiros do navio, cada um de nós. Nós estamos aqui, nessa embarcação. Nós não nos damos conta de quanto custou para o Pai Celestial salvar a humanidade. Porque nós estamos aqui nesse mundo, a gente bebe, a gente fuma, a gente se diverte, a gente dança, a gente vai para a balada, a gente leva a vida, casa, separa, casa de novo, se diverte. E nós estamos no mundo e não percebemos a dor que Deus sente por ter sacrificado o seu único filho para nos salvar.
E Deus teve que fazer uma escolha dessa. Ou ele poupava o filho dele na cruz do Calvário e deixava o mundo ser condenado, ou ele sacrificava o próprio filho para nos salvar. E quando você pensa nisso, você imediatamente imagina, mas por quê? Por que Deus teria que sacrificar o seu filho para nos salvar? É porque a coisa foi estabelecida assim. E não há outro jeito. Ou Deus optava porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos continuar por esta vida nos divertindo, sem pensar no sacrifício que Deus fez e na morte de Jesus. O navio vai passar do mesmo jeito. Mas nós podemos também parar um pouquinho e pensar no grande sacrifício de Jesus ao morrer por nós. A diferença entre Jesus e o menino desta história é que o menino da história estava desmaiado e não sabia que ia ser sacrificado por causa dos passageiros do navio. No caso de Jesus Cristo, não. Ele estava consciente e sabia tudo que iria sofrer em favor da humanidade. E mesmo assim, ele preferiu caminhar em direção ao Monte Calvário. Você que está assistindo esta ilustração do Reino de Deus, que compreendeu agora a dor que o Pai Celestial sentiu em sacrificar o seu único filho, você pode fazer valer a pena a morte de Jesus ou pode continuar indiferente, porque o que mais dói neste caso é a indiferença. Quando Jesus estava na sua última semana de vida, ele se encontrava na cidade de Jerusalém. A cidade estava lotada de peregrinos do mundo inteiro, pessoas de todas as nações. E estas pessoas passavam por Jesus. Todas estavam preocupadas com a Páscoa e não reconheciam que Jesus era o Cordeiro daquela Páscoa. Não reconheciam em Jesus o Filho de Deus, que iria morrer em favor da humanidade. Jesus Cristo morreu. A história é triste, mas teve um final feliz. Se você agora compreender o sacrifício que o Pai fez ao entregar o seu único Filho Jesus e recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ainda que a tua história também seja triste, ela vai ter um final feliz. Você vai sentir uma grande alegria no teu coração e você vai fazer valer a pena tal sacrifício. Se você agora entregar sua vida para Jesus, nos lábios de Deus haverá um sorriso de satisfação e o próprio Pai dirá: valeu a pena o meu filho ter morrido, se não por toda a humanidade, pelo menos por esta pessoa. Quer fazer isto agora? Então abra o teu coração, abra a tua boca também e receba Jesus, o Filho de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre.